Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa das empresas mais audaciosas e, honestamente, enigmáticas do mundo da tecnologia, a SoftBank. Pois é, a gente tem aqui um material bem rico que disseca a estratégia, as apostas gigantescas e também o futuro incerto dessa gigante japonesa. E a nossa missão hoje é tentar entender a mente por trás disso tudo, sabe? A pergunta que não quer calar é: como uma empresa japonesa, liderada por essa figura quase mítica que é o Masayoshi Son, se tornou essa força de investimento global? Exato. Uma força que redefine indústrias inteiras. E a gente vai desvendar as táticas deles, desde umas ideias com nomes assim de ficção científica até o problema que talvez seja a sua maior fraqueza. Isso. Vamos passar pela evolução da SoftBank, desde uma estratégia inicial genial de copiar e colar modelos de negócio, passando pelo investimento que mudou a história da internet na Ásia, até a entrada deles que foi quase kamikaze no setor de telecomunicações. E no final a gente amarra tudo com a grande questão que paira no ar, né? O que acontece com um império construído por um homem só, quando esse homem precisar passar o bastão? Essa é a tensão que define a SoftBank hoje. Vamos nessa? Vamos. Ok. Vamos começar pelo começo, que já é fascinante. O material que a gente analisou fala muito de uma estratégia chamada gestão máquina do tempo. Esse nome é ótimo. É ótimo, né? Confesso que quando eu li isso pela primeira vez sou um pouco exagerado. É só um jeito tipo chique de dizer que eles copiavam ideias dos Estados Unidos. Parece, né? Mas é um pouco mais profundo que isso. O que é fascinante aqui é a lógica por trás. Tenta imaginar o cenário do Japão nos anos 90 e início dos 2000. Sei. O mercado digital americano já estava bem mais maduro. Já tinha modelos de negócio testados, aprovados. Enquanto todo mundo no Vale do Silício estava obcecado em inventar a próxima roda... O Masayoshi Son olhou e pensou diferente. Exatamente. Em vez de inventar, ele decidiu importar a roda, que já funcionava melhor. É quase uma arbitragem de inovação, sabe? Arbitragem de inovação, gostei disso. Ele viu que dava certo nos USA, portais de internet, e-commerce, leilões online, e trazia um modelo para o Japão. Um mercado enorme, mas com um fuso horário de inovação um pouquinho atrasado. Ele estava literalmente viajando para o futuro, que era o presente americano, e trazendo as ideias de volta. Isso. O risco de criar algo do zero era altíssimo, mas o risco de adaptar a um sucesso já comprovado, muito, muito menor. E a velocidade de crescimento, claro, era exponencialmente maior. Faz todo sentido. Mas até aí, a estratégia era focada no Japão. Só que em algum momento, o Son parece ter, assim, uma epifania. Ele olha para o mapa e percebe que o Japão é só o começo. A verdadeira mina de ouro está no resto da Ásia, especialmente na China. E é aí que entra a aposta que mudou absolutamente tudo. O Alibaba. Nossa, e que aposta! Os números que as fontes trazem são de cair o queixo. São surreais. Nos anos 2000, a SoftBank investiu 2 bilhões de ienes no Alibaba. Na época, era uma startup chinesa promissora, mas assim, desconhecida para o grande público. Ninguém imaginava o que viria a seguir. Ninguém. E o que veio foi um retorno que parece erro de digitação. Totalmente. Em 2018, aquele investimento de 2 bilhões de ienes valia mais de 50 trilhões de ienes em valor de mercado. 50 trilhões. É difícil até de visualizar. Vamos parar um segundo para pensar nesse número. É uma escala de retorno que a maioria dos investidores não vê em 1000 vidas. Isso não é só ganhar na loteria. É ser o dono da loteria. É ser o dono da loteria. Esse único investimento validou a visão global dele e, mais importante, gerou caixa para financiar praticamente todas as outras apostas malucas que a SoftBank fez depois. E essa capacidade de fazer uma aposta dessas tão cedo nos leva a uma característica central da SoftBank, que os materiais martelam bastante: o processo de decisão. Assim, a velocidade. São conhecidos por serem absurdamente rápidos, mesmo em aquisições de bilhões de dólares. E muito disso se resume à intuição do Son. Exato. Fica a impressão de que sim, existe um exército de analistas fazendo a due diligence, mas no final... É o feeling dele que bate o martelo. É o feeling dele. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê o DNA da empresa.
É uma cultura de alto risco e altíssima recompensa, personificada no seu fundador. Essa intuição levou a acertos gigantescos como o Yahoo e o próprio Alibaba. Monumentais. Mas o que é crucial, e as fontes deixam isso bem claro, é que por trás desses troféus na estante existe um cemitério. Um cemitério de inúmeros investimentos fracassados. Ou seja, não é uma bola de cristal, né? De jeito nenhum. É uma filosofia de portfólio. É entender que no mundo de capital de risco, a maioria das suas apostas vai dar errado ou, na melhor das hipóteses, empatar. O segredo é que os acertos pagam tudo e mais um pouco. Exato. Os vencedores não ganham por 10, 20%. Eles ganham por 100, 1.000, 10.000 vezes o valor investido. O sucesso astronômico de um Alibaba paga por centenas de fracassos e ainda sobra um troco de alguns trilhões de ienes. A intuição do som não é sobre acertar sempre. É sobre identificar esses vencedores exponenciais. Perfeito. É isso. Entendi. E com esse caixa todo vindo do Alibaba, eles poderiam ter continuado a ser só uma casa de investimentos gigante. Mas a ambição do som era outra, né? Era outra. Ele não queria só investir na revolução digital. Ele queria ser o dono da infraestrutura, o que nos leva à sua entrada completamente maluca no setor de telecomunicações. Audaciosa é pouco. Tenta imaginar a cena. Uma empresa de investimentos sem absolutamente nenhuma experiência em operar redes de telefone. Nada. E ela decide que vai competir com as gigantes de telecom do Japão. É como se um fundo de investimentos do nada decidisse começar a construir hidrelétricas. O mercado inteiro deve ter olhado e pensado, eles enlouqueceram. E como eles fizeram para não quebrar a cara logo de cara? Porque a estratégia de entrada foi, no mínimo, inusitada. Foi brilhante. Em vez de comprar uma operadora gigante de cara, o que seria caríssimo e muito arriscado, eles fizeram um estágio autoimposto. Um estágio. Isso, em 2 etapas. Primeiro, eles se juntaram ao Yahoo, no qual já tinham investimento, e lançaram um negócio de ADSL, a internet banda larga da época. Ah, entendi. O objetivo, segundo as fontes, era literalmente aprender as regras básicas do negócio de redes de comunicação. Eles estavam pagando para aprender na prática. Um MBA prático que custou uma fortuna, imagino. Uma fortuna. Lançaram o BBFone, um telefone via IP, em 2001, e foram extremamente agressivos para ganhar mercado. Tão agressivos que a fonte cita que a empresa chegou a acumular um prejuízo de mais de 200 bilhões de ienes. 200 bilhões de prejuízo. Uau! Eles estavam sangrando dinheiro, mas viam isso como o custo da mensalidade dessa faculdade de telecom, sabe? Era o preço para entender o negócio por dentro. E essa aposta no aprendizado deu certo. Em 2005, a maré virou. Virou. Eles já estavam dando lucro e se tornaram os maiores provedores de ADSL do Japão. Só então, depois de se formarem nesse curso, é que eles deram o pulo do gato. E que pulo! Com o conhecimento e a confiança adquiridos, foram para o ataque final. Primeiro, compraram a Japan Telecom por 340 bilhões de ienes e logo depois... A bomba. A aquisição da Vodafone Japan, uma operadora móvel, por impressionantes 1,75 trilhão de ienes. Do dia para a noite, aquela empresa de investimentos virou uma das 3 maiores operadoras de celular do Japão. Exatamente, isso levanta uma questão importante sobre estratégia, né? Às vezes, para entrar num novo mercado, você precisa ter a humildade de começar pequeno e a coragem de sangrar dinheiro para aprender antes de fazer a aposta que define o jogo. Perfeito. E essa mentalidade de pensar na infraestrutura do futuro nos conecta diretamente com a estratégia mais recente da SoftBank, toda focada no que o mercado chama de Indústria 4.0. Isso, que, de forma simples, é essa onda de automação, fábricas inteligentes, internet das coisas, tudo conectado, trocando dados. E para atacar essa nova fronteira, eles usaram uma fórmula que a gente já conhece, uma estratégia de 2 camadas. Atacando tanto a tecnologia de base, quanto o conteúdo que roda sobre ela. Vamos detalhar isso. Na camada de tecnologia, a jogada de mestre foi a aquisição da ARM, uma empresa britânica de semicondutores.
por inacreditáveis 3,3 trilhões de ienes. E na camada de conteúdo, eles despejaram bilhões em empresas de transporte por aplicativo como a Uber. À primeira vista, parecem duas coisas bem diferentes. Parecem. Mas o que é fascinante aqui é como elas se conectam na visão de longo prazo. Comprar a RM não é como comprar uma fábrica de chips qualquer. Não. Não, a RM não fabrica chips. Ela cria a arquitetura, o design intelectual que é licenciado para quase todo mundo. Apple, Samsung, Qualcomm. Ah, entendi. Os designs da ARM estão no coração da esmagadora maioria dos smartphones e dispositivos de internet das coisas do planeta. Exato. Eles não compraram o produto, compraram a receita do bolo. Eles compraram a propriedade intelectual que serve de base para toda a indústria. É como se, no início da era do petróleo, em vez de comprar um poço, você comprasse a patente do motor a combustão. É uma aposta na infraestrutura invisível da indústria 4.0. Ok, a parte da Arimar faz muito sentido. Mas e a camada do conteúdo, com os investimentos em Uber e outras empresas do tipo? Não é só um investimento em transporte. Aí que tá o pulo do gato. O investimento não é sobre os carros ou as corridas, é sobre os dados. Os dados, claro. Pensa na quantidade de informação que uma empresa como a Uber coleta todos os dias. Rotas, horários de pico, padrões de tráfego, comportamento do motorista. Tudo. Tudo. Isso é visto como um ativo de conteúdo-chave para o futuro. Esses dados são um combustível para desenvolver carros autônomos, otimizar cidades inteligentes e criar uma infinidade de novos serviços. Então, eles estão apostando que quem controla os dados... Controla a próxima geração de valor na economia digital. Uau! Então, quando a gente junta as peças, eles estão tentando ser donos tanto da mente dos dispositivos com a ARM, quanto do sangue que vai correr por essa nova economia que são os dados. É uma visão de domínio completo. É uma visão de império. Certo. A gente viu a genialidade, as apostas malucas que se pagaram, a visão de longo prazo, mas tudo isso parece girar em torno de uma única pessoa. Uhum. O que nos leva ao elefante na sala da SoftBank, o problema que as fontes apontam como o maior desafio de todos. Encontrar um sucessor para Masayoshi Son. E esse é o dilema clássico do fundador genial, né? Son é a SoftBank e a SoftBank é o Son. Ele é um líder carismático, com uma intuição que vale trilhões. A empresa foi moldada à imagem dele, à visão dele, à tolerância dele ao risco. Como é que você substitui isso? Não é só trocar um CEO, é tentar engarrafar um raio. E os materiais deixam claro que eles sabem disso e já tentaram algumas coisas. Uma delas foi a criação da SoftBank Academia em 2010. Basicamente, uma universidade interna para treinar a próxima geração de líderes e, quem sabe, encontrar o herdeiro do trono. Uma ideia interessante na teoria. Sim, mas na prática, segundo as fontes, a academia não conseguiu produzir um sucessor claro. Aparentemente, não existe um curso de graduação em intuição visionária e coragem para apostar bilhões. Parece que não. A segunda tentativa foi muito mais direta. Eles foram ao mercado e contrataram um astro. Nikesh Arora. Exato. Em 2015, trouxeram o Nikesh Arora, um executivo de altíssimo escalão do Google. E a coisa foi tão séria que o Son chegou a anunciá-lo publicamente como seu sucessor. Parecia que finalmente o problema estava resolvido. Parecia. Mas a história teve uma reviravolta digna de novela. Pouco tempo depois, o Nikesh Arora pediu demissão. E o motivo, segundo relatos, foi simples. Masayoshi Son decidiu que ainda queria ficar no comando por mais 5 ou 10 anos. Ele não estava pronto para largar o osso. Nossa, que situação. E isso se conecta a um padrão muito humano que a gente vê em fundadores icônicos, sabe? Existe um reconhecimento racional da necessidade de planejar a sucessão. Mas na hora H? Na hora H, a dificuldade emocional de abrir mão da sua criação, do trabalho da sua vida, é imensa. O fundador sempre sente que ainda tem mais uma grande jogada para fazer. A mesma paixão que construiu o império impede que ele se afaste dele. Então, fazendo um balanço, a história da SoftBank é essa jornada incrível de uma liderança visionária, com estratégias de risco altíssimo, como a gestão máquina do tempo, apostas baseadas numa intuição quase sobrenatural. E uma capacidade impressionante de invadir novos setores, aprendendo na marra antes de dominar. Exatamente. E isso nos traz de volta a atenção central que define a empresa hoje. As mesmas qualidades que a levaram ao topo do mundo
A intuição, a ousadia, a centralização de poder no som são as mesmíssimas coisas que tornam seu futuro tão nebuloso. A dependência de um único indivíduo é, ao mesmo tempo, sua maior força. E sua maior vulnerabilidade. A busca por um sucessor, como a gente viu, continua. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir que vai muito além da SoftBank, né? Se a genialidade de um líder é o pilar que sustenta uma empresa, o que acontece quando esse pilar precisa inevitavelmente ser trocado? É uma boa pergunta. É possível criar um sistema, uma cultura, que replique a intuição e a visão de uma pessoa? Ou empresas como a SoftBank estão destinadas a se transformar em algo completamente diferente, talvez menos espetacular, depois que seus fundadores saem de cena?